Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos estudar regra de três, começando pelo conceito de grandezas diretamente proporcionais ou simplesmente grandezas proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra aumenta na mesma proporção, ou diminuindo uma delas, a outra diminui na mesma proporção. Como assim, professor? Vamos lá. Primeiro, o que é grandeza? Já que eu estou trabalhando a comparação entre grandezas. Grandeza é tudo aquilo que eu consigo mensurar ou contar. Por exemplo, a altura de um indivíduo. É uma grandeza porque eu consigo mensurar essa altura, eu consigo medir. Quantidade de funcionários de uma empresa é uma grandeza porque eu consigo contar essa quantidade. Beleza? Ok. Agora, na comparação entre grandezas, se elas aumentam na mesma proporção, eu tenho grandezas diretamente proporcionais, ou se elas diminuem na mesma proporção, também tenho grandezas diretamente proporcionais. Como assim, Júlio? À medida que uma grandeza aumenta, a outra também vai aumentar na mesma proporção. Ou à medida que uma grandeza diminui, a outra vai diminuir na mesma proporção. Como é que eu posso pensar que as grandezas se acompanham? Observe o exemplo, para que você melhor entenda essa explanação. Eu tenho aqui horas trabalhadas por dia e salário recebido em reais. Se eu trabalho 12 horas por dia, eu recebo R$ 300. O que acontece se eu trabalhar 18 horas por dia? Você vai perceber que esse salário vai aumentar. Por quê? Porque quando eu trabalho mais, observe que de 12 para 18 há um aumento, obviamente meu salário também aumenta na mesma proporção. É só você pensar na vida real. Se você trabalha mais, você recebe mais. Júlio, eu podia dividir 300 por 12, por exemplo, para saber quanto eu receberia por hora? Sim, é um pensamento para você saber quanto você receberia em 18 horas. Você dividiria 300 por 12, depois multiplicaria por 18. Só que ainda não estou falando em resolução. Eu quero apenas que você entenda. Se eu trabalho mais horas, eu recebo mais. Júlio, e se eu trabalhar menos horas? Se você trabalhar menos horas, você recebe menos. Repare o seguinte, quando eu aumento a quantidade de horas, eu aumento o salário. Quando eu reduzo a quantidade de horas, eu reduzo o salário. Por isso que essas grandezas são diretamente proporcionais, uma vez que elas se acompanham. Ok? Show de bola. Aí vamos lá. Grandezas inversamente proporcionais. Aqui existe a ideia contraditória. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, aumentando uma delas, a outra diminui na mesma proporção, ou diminuindo uma delas, a outra aumenta na mesma proporção. Então, observe que aqui existe aquela ideia contraditória. Aumentando uma, a outra diminui. Diminuindo uma, a outra aumenta. Ideia contraditória. Vamos observar o exemplo. Eu tenho aqui velocidade km por hora e tempo em minutos para uma mesma distância. Observe que de 100 para 60 eu estou reduzindo a velocidade. Aí pensa comigo, eu percorro uma distância a velocidade 100 km por hora em 12 minutos, só que agora estou diminuindo a velocidade. Ao diminuir a velocidade para percorrer essa mesma distância, eu aumento o meu tempo. De 12 eu terei um tempo maior e, obviamente, se houvesse um aumento da velocidade para uma mesma distância, o que aconteceria com o tempo? Ele diminuiria. Então, perceba que as grandezas não se acompanham. Aumento uma, a outra diminui. Ou diminui uma, a outra diminui na mesma proporção. Legal? Show de bola. Agora vamos falar sobre a regra de três simples, aquela que contém apenas duas grandezas, como os exemplos que a gente estudou até aqui. Júlio, se houver mais de duas grandezas, 3, 4, 5 ou mais, o que eu tenho? Aí você tem um caso de regra de três composta que estudaremos na próxima aula. Aqui apenas regras de três simples, tá bom? Vamos agora aprender a resolver. Eu tenho aqui um exemplo. 70 metros quadrados, 3 dias de trabalho. Aí eu anoto. 70 metros quadrados, 3 dias de trabalho. Agora, se fossem 490 metros quadrados, qual seria a quantidade de dias? Vou chamar de x. Pessoal, dá para resolver isso aqui de diferentes formas, mas sempre mantendo o foco, porque quando você trabalhar a regra de três composta, você precisa saber analisar as grandezas, tá bom? Aí vamos lá. Perceba que em relação ao trabalho está havendo um aumento. Eu estou aumentando de 70 para 490. Eu quero saber o que vai acontecer com o meu tempo. Então, claro que esse tempo ele vai também o quê? Aumentar, até porque as opções de resposta são todas maiores que a quantidade de dias que aqui se encontra, o que já garante que realmente essa quantidade vai aumentar. Sinais iguais, grandezas se acompanham, ou seja, grandezas diretamente proporcionais.
já anota aí no seu material. Se eu tenho uma regra de 3 simples e as grandezas são diretamente proporcionais, basta multiplicar cruzado, já que existe uma relação de proporcionalidade direta, tá bom? Pessoal, uma dica de ouro: você sempre pode simplificar em uma mesma coluna, independentemente de as grandezas serem diretamente ou inversamente proporcionais. Por que eu estou falando isso? Eu posso pegar aqui, ó, cortar esse zero com esse zero e dividir o 7 e o 49, ambos por 7. 7 dividido por 7 dá 1 e 49 dividido por 7 dá 7. Agora eu posso multiplicar cruzado. Ó. 1 vezes x dá x e 7 vezes 3 é o meu resultado, 21. Portanto, neste exemplo, o gabarito é a letra E. Aí vamos lá, trocar uma ideia rápida. Estou diante de um caso de regra de 3 simples. Estou percebendo que em uma coluna é possível simplificar. Eu posso simplificar? Sim, sempre, independentemente de as grandezas serem diretamente ou inversamente proporcionais. Se você fizesse direto, ia acontecer isso. Ó. Você tinha 70, 3, 490 e x. Quando você multiplicasse cruzado, 70 vezes x, 70x, 490 vezes 3 dá 1470. 70 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, teria 1470 dividido por 70. Você ia cortar esse zero com esse zero. 14 por 7 dá 2. Sobra 0 abaixo o 7. 7 por 7 dá 1. Você vai perceber que é o mesmo resultado, porém, com um pouquinho mais de trabalho. Então, é possível simplificar? Faça essa simplificação para que você tenha menos conta, beleza? E fechando a nossa aula, um exemplo em que as grandezas são inversamente proporcionais. Eu tenho 8 professores que vão confeccionar uma quantidade de bandeiras em 6 horas de trabalho. Então, eu tenho professores e eu tenho horas de trabalho. 8 professores fazem em 6 horas. Só que agora, pessoal, se mantendo o mesmo ritmo, eu quero saber o tempo necessário, que eu vou chamar de x, para se confeccionar a mesma quantidade de bandeiras, porém agora com 12 professores. Aí pensa comigo. Eu estou aumentando a quantidade de professores para o mesmo serviço. Se eu tenho mais pessoas, esse tempo aqui vai o quê? Reduzir. E olha as opções de resposta. Todas menores que 6. Isso é importante para o aluno. Então, sempre que possível, analise as opções de resposta, que elas vão sinalizar alguma coisa para você. E o bizu é o seguinte: se as grandezas são inversamente proporcionais, você pode resolver de duas formas. Primeira, você multiplica de lado. Segunda, você vai inverter uma das grandezas e vai multiplicar cruzado. Vamos conferir. Observe que aqui as grandezas não se acompanham. Aumentando uma, eu diminuo a outra. Grandezas inversamente proporcionais. Posso simplificar? Sim. Eu posso pegar o 8 e o 12 e dividir ambos por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 12 dividido por 4 dá 3. A partir de agora, eu posso resolver de duas formas. Primeira, multiplicando de lado. 3 vezes x, 3x. 2 vezes 6 dá 12. 3 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. 12 por 3 dá 4. Tempo em horas. A minha solução é a letra D. Como é que seria a outra solução? Eu tenho aqui, ó, professores e a quantidade de horas. Já simplificados os valores, eu tenho 2, 6, 3 e x. Em vez de multiplicar cruzado, o que eu posso fazer? Eu faço uma inversão. Eu tiro 2 daqui, coloco 3, tiro 3 daqui, coloco 2 e faço a multiplicação cruzada. 3 vezes x, 3x. 2 vezes 6 dá 12. 3 está multiplicando, você já sabe. Passa para o outro lado dividindo. 12 por 3 dá 4. Reiterando o gabarito, 4 horas. Eu sempre indico que o aluno faça a multiplicação na horizontal. Para quem inverter e multiplicar cruzado, né? Faz logo na horizontal que ele ganha tempo. Então, aqui, ó, fazendo o resumo da aula. Se as grandezas se acompanham, são diretamente proporcionais. Quando acontece isso? Aumentando uma, a outra aumenta na mesma proporção, ou diminuindo uma, a outra diminui na mesma proporção. Agora, se as grandezas não se acompanham, elas são inversamente proporcionais. O que é isso? Aumentando uma, a outra reduz na mesma proporção. Ou diminuindo uma, a outra aumenta na mesma proporção. Se a regra de 3 é simples, ou seja, contém apenas duas grandezas, sendo essas grandezas diretamente proporcionais, você vai multiplicar cruzado. Lembrando que você pode simplificar se for o caso, inclusive deve. Agora, se a regra de 3 é simples, contém apenas duas grandezas, sendo essas grandezas inversamente proporcionais, eu tenho duas possibilidades. Posso multiplicar na horizontal ou inverter uma das grandezas e multiplicar cruzado. Sempre indico que você multiplique na horizontal. Beleza, pessoal? Show de bola? Então é isso. Encerra a nossa aula por aqui. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima.